Deus abençoe a sua vida. Estamos ainda enebrecidos, extasiados, alegres com tudo que Deus fez esse final de semana. Eu saí muito abastecido, muito edificado com o que Deus fez usando a vida do pastor Davi Josué. E agora eu estava ali e ele mandou mensagem exatamente agora. Os irmãos, acho que a pastora estava falando, os irmãos estavam louvando. E ele mandou mensagem dizendo que amou ter estado conosco, amou conhecer a nossa igreja e deseja voltar. E nós falamos a mesma coisa para ele, falou, nós também te amamos. Fiquei muito feliz de ver a nossa irmã Miriam cantando aqui, gente. Isso aqui é um milagre. Apesar das dificuldades técnicas aqui do som, não está legal ali. O som do playback, eu tinha esquecido, senão eu tinha até avisado para evitar isso aqui. Nós já há algumas semanas, por alguma razão, todo o som que sai do nosso computador ali chega com um eco, alguma coisa assim, uma ressonância que a gente tem que descobrir como resolver. E aí se sobe o volume, aí fica pior, né? E aí essa é a razão que vocês ficaram sem retorno um pouco aqui, amém? Mas feliz que vocês estão aqui adorando a Jesus e feliz que você está aqui comigo para adorar Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra sobre algo que é muito importante, porque aqui o que nós vamos falar hoje, vai identificar e a gente vai descobrir motivações por detrás de uma das áreas da nossa vida, onde Satanás vai atacar todos nós. Não há ninguém aqui que já não tenha sido atacado pelo diabo nessa área, não há ninguém aqui que não foi, ou não está sendo, ou não será no futuro atacado nesta área. Esta área é a área onde o diabo tem muito de nós, ele tem vencido em muitas famílias, ele tem prevalecido nessa área. Se ele consegue lograr vitória, ele vai conseguir bloquear a sua comunhão com Deus. Que área é essa? Do que estou falando? Estou falando de ofensas, estou falando de agressões, sejam elas agressões verbais, agressões de toda natureza, agressões muitas vezes pela indiferença, porque a indiferença também agride, às vezes o silêncio em algumas ocasiões agride. Estou falando também das palavras ofensivas, injustiças, tudo aquilo que vem com violência contra seu coração, para fazer você ficar ofendido. Antes de entrar na motivação por detrás das ofensas, quero fazer uma breve oração e também explicar a você por que razão o inimigo quer trabalhar ofensa no meu e no seu coração. Pai, eu oro para que hoje tua verdade seja exposta. Pessoas aqui, pessoas online, recebam a palavra de Deus e que nessa área que nós vamos meditar na sua palavra, teu Espírito ilumine cada coração, para que não sejamos vencidos, para que venhamos prevalecer com o poder do teu Espírito Santo nessa área. Queridos, a ofensa é o instrumento do diabo para envenenar a sua alma. Um coração ofendido é um coração que começa a andar em trevas. Um coração ofendido é um coração que não consegue mais andar na luz. A Bíblia vai dizer, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. É muito importante para nós vivermos uma vida plena com Deus, termos plena comunhão com os cônjuges dentro de casa, termos plena comunhão com os filhos dentro de casa, termos plena comunhão, portanto, com Deus. Quando nossa comunhão com Deus é quebrada, pode esperar,
Se a tua comunhão com Deus não vai bem, é questão de tempo. Você vai ter dificuldade de relacionamento com as pessoas próximas. Porque a nossa alma longe de Deus, ela é egoísta. A nossa alma longe de Deus, ela é orgulhosa. A nossa alma longe de Deus, ela é avarenta. E nós vamos percorrer na Bíblia mostrando que orgulho, inveja, avareza são algumas motivações que, percorrendo a narrativa bíblica, era a motivação por detrás de grandes conflitos familiares, grandes ofensas, irmão contra irmão. Para iniciar essa mensagem, eu quero ler com você Mateus 24, versículo 10. Olha, porque tem a ver com o nosso tempo. Nós estamos num tempo, eu acho que o tempo, talvez pelo pós-modernismo, talvez pelo advento da rede social, talvez pela velocidade com que as informações trafegam. Antigamente, a pessoa, para levar uma intriga, uma fofoca, tinha que, às vezes, mandar uma carta, tinha que, às vezes, atravessar um oceano, atravessar um bairro, mas hoje a informação viaja muito veloz. A ofensa também viaja muito veloz. Então, estamos vivendo uma época muito desafiadora para lidar com as ofensas. Vivemos tempos de palavras afiadas. Vivemos tempos de reações impulsivas, de ataques verbais, físicos que ferem profundamente a alma. A Bíblia nos ensina que essas atitudes não surgem do nada. Há motivações escondidas no coração humano que levam a agressões e a ofensas. Hoje nós vamos refletir sobre o que está por detrás desse comportamento à luz da palavra de Deus e vamos entender que não basta corrigir o exterior, é preciso tratar o interior do coração. O verso de Mateus 24, 10, está escrito assim, se a pastora puder colocar na tela, diz: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Todas as vezes na Bíblia que você vê a palavra escandalizar, todas as vezes que você vê a palavra escandalizar, nós vamos lidar com a palavra ofensa. Escândalo é a mesma coisa que ofensa. A NVI traduz a palavra escândalo com abandono. Abandono, porque ser abandonado é uma forma de ofensa. Aliás, rejeição é a maneira mais agressiva de ofender, é rejeitar. Uma mãe que rejeita a filha, fere a alma da filha profundamente. Um pai que rejeita o filho, fere a alma do filho profundamente. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, começando lá no Gênesis, nós vamos ver o veneno, uma motivação de ofensa, de agressividade, uma motivação por detrás do primeiro grande conflito de relacionamento lá no Gênesis, capítulo 4, o verso 5 ao verso 8, é o veneno da comparação. O texto diz assim: mas para Caim e para a sua oferta, Deus não se atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui nós estamos vendo uma reação de comparação, uma reação de pura inveja, a reação de Caim tendo ódio de Abel. Esse ódio é simplesmente porque, comparando a sua vida com Abel, Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus não aceita a oferta de Caim. Caim se compara a seu irmão, e Caim percebe que Deus aceita seu irmão, mas não aceita ele. Deus está se agradando da oferta do seu irmão, mas não está se agradando dele. Essa aplicação mostra que a inveja nasce quando comparamos o que temos com o que o outro recebeu. Ela cega, ela distorce, ela mata. Precisamos cultivar a gratidão, a confiança na justiça de Deus. Caim fica com ódio de Abel, pensando: Deus gosta da oferta dele, Deus não gosta da minha oferta. E interessante
é que o ódio nasce no coração de Caim contra Abel, mas Abel não fez nada de errado contra Caim. Aqui já vai uma informação para você. Pessoas às vezes vão te odiar sem motivo. Pessoas às vezes vão te odiar não porque você está fazendo nada de errado. Pessoas às vezes vão te odiar não porque você está fazendo algo contra ela. Às vezes pessoas vão simplesmente te odiar porque você está fazendo um bom trabalho para Deus. Às vezes pessoas vão simplesmente te odiar porque você está sendo um bom funcionário na sua empresa, um bom funcionário no seu trabalho. Às vezes pessoas vão te odiar não porque você é mau, mas porque você é muito bom, mas porque você está fazendo tudo certo. A segunda coisa que nós vamos ver é o orgulho, a arrogância, é quando o coração se exalta. Nós vamos ver em Mateus 27, o versículo 18, vai dizer o que fez os fariseus matarem Jesus. Aqui no versículo 18, capítulo 27, porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. A motivação por detrás da morte de Jesus foi simplesmente o quê? Qual sentimento? Inveja. A Bíblia está falando claramente disso aqui. Inveja. O que era a inveja? Que sentimento era esse que os fariseus tinham? O que é que brotou nos fariseus? O que está brotando no coração dos fariseus é: Jesus arrasta a multidão, os fariseus não. O que está mostrando no coração dos fariseus é: Jesus faz milagres, nós não. O que está brotando no coração dos fariseus é: Jesus convence, nós não. Jesus faz, nós não. Jesus tem poder, nós não. Jesus fala com autoridade, como quem tem autoridade, nós não. Os fariseus estão tomados de inveja porque Jesus se sobressai mais, porque Jesus prega melhor, porque Jesus ensina melhor, porque Jesus fala melhor e porque Jesus se move com um poder que eles não tinham. Aqui nós estamos vendo que eles entregam Jesus para morrer por pura inveja. Pura inveja. A aplicação é: o orgulho não tolera ser confrontado pela verdade. Devemos nos humilhar diante de Deus e aceitar que Ele exalte quem Ele quer. Porque os fariseus, quando Jesus os confrontava, eles resistiam. Quando Jesus os confrontava, o orgulho da vida deles não aceitavam ser confrontado por Jesus. Quando Jesus os confrontou com veemência, por exemplo, dizendo: vocês são sepulcro calhados, vocês são bonitos por fora, vocês são sujos por dentro, eles ficavam com ódio. Quando Jesus os confrontava dizendo: vocês são hipócritas, vocês me louvam com lábios, seu coração está longe de mim. O orgulho não deixava eles olharem e ver que Jesus estava sendo verdadeiro. O orgulho faz com que a gente feche o coração. O orgulho nos exalta e a gente não aceita ser confrontado para olhar para dentro de nós, enxergar o que nos falta, enxergar nossas deficiências. Todo o confronto de Jesus contra os fariseus, ao invés de promover conversão, provocava cada vez mais ódio, cada vez mais raiva e inveja de Jesus. Terceiro, a ganância. A ganância, ou quando o dinheiro fala mais alto que o amor. A Bíblia mostra que o dinheiro era mais importante do que o amor, por exemplo, na vida dos irmãos de José. Eu quero que você olhe para mim e responda sinceramente: na sua casa, na sua família, já teve briga por causa de dinheiro? Pastora Tati, irmã Miriam, irmã Carol, irmã Nide, irmão lá atrás estão até rindo. Já teve briga na sua casa por causa de dinheiro? Conhece famílias que eram unidas até ter uma disputa por herança? Quando o dinheiro está falando mais alto do que o relacionamento, significa: eu amo mais o dinheiro do que a minha família.
do que o meu irmão, do que o meu parente. Aqui eu vou dar até um parênteses. Eu me lembro, quando eu comecei a pregar o Evangelho com 14 anos, eu ia de casa em casa, e um dia eu falei: Jesus, me dá roupa, porque eu não tenho, eu quero andar bem vestido. Eu comecei a ganhar roupas que vinham da Europa. A minha tia comprava das freiras que iam em Roma, e ela comprava bem baratinho, camisas de seda, camisas de cetim, camisas chiquérrimas. Eu ganhava gratuitamente. Era como Deus dizendo: você prega a minha palavra, então, por pregar a minha palavra, vou te vestir bem. Eu vestia muito bem. Um dia, meu irmão, que era crente comigo, se desviou na época, se afastou da igreja, e meu irmão, ele começou a pegar as minhas camisas, que eu tinha muito ciúme delas, e ele começou a sair para as festas com ela. E eu fiquei com raiva. Eu tinha um ciúme daquelas camisas. Um dia eu brigo feio com meu irmão, com ódio. Eu falei para você não usar essa camisa. Eu não quero que você use a minha camisa. O meu irmão pegou e brigou comigo, a gente se desentendeu. Eu perdi a paz. Eu perdi a paz num nível que eu tinha que orar. Quando eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo, eu nunca esqueço. E ele me disse assim: o que é mais importante? Seu irmão ou a sua camisa? Perca a camisa, mas não perca o amor pelo seu irmão. Tem horas que entre perder a amizade ou perder o dinheiro, perca o dinheiro, não perca o amigo. Se tiver que perder dinheiro, perca dinheiro, mas não perca o amor. É interessante, a Bíblia vai dizer que Judas era o tesoureiro. E a Bíblia diz no Evangelho de João que Judas fazia o que com as ofertas? Roubava. O coração de Judas estava no dinheiro. E é muito interessante, porque alguém que rouba tem falha de caráter. Jesus, que ele fazia, continua sendo tesoureiro. Eu ainda acredito em você. Eu ainda continuo te amando. Se Jesus amasse o dinheiro, o que ele faria? Tu está me roubando? Tu é mau caráter, seu ladrão, vai embora, não é mais meu discípulo. Jesus está dizendo: Judas, tu é ladrão, tu é mau caráter, tu é ruim, mas eu te amo, porque para mim, você importa mais do que o dinheiro. Gênesis 37, 28 diz: venderam José por 20 moedas de prata. Seus irmãos valorizaram mais a prata do que o próprio irmão. Em Mateus 26, verso 14 a 15, diz: o Judas pergunta: o que vocês me darão para que eu lhe entregue? E eles pesaram 30 moedas de prata. A sede por lucro destrói relacionamentos. Quando o dinheiro se torna o nosso Deus, vendemos até o que é sagrado. Que o nosso coração não se apegue ao ouro nem à prata, mas que o nosso coração se apegue a Jesus Cristo. Em quarto lugar, ciúme do sucesso do outro. É quando o outro tem sucesso, isso nos incomoda. Às vezes, teu sucesso vai trazer inveja, raiva. Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim, olha o que diz: Daniel se distinguiu. Daniel tinha espírito excelente. Em detrimento de todos os sátrapas, príncipes, governadores, Daniel se destacava porque tinha um espírito excelente. Capítulo 6, versículo 3. Ele se destacou dos demais presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Verso 4. Então os presidentes e sátrapas procuraram um pretexto para o quê? Poderem acusar Daniel. Veja, não é que Daniel ia fazer alguma coisa errada. Eles estavam procurando Daniel
pisar fora, porque eles já estavam com raiva por causa do sucesso de Daniel, porque Daniel fazia tudo da melhor maneira, Daniel fazia tudo com espírito excelente. A bênção do outro não é a nossa maldição. Quem anda com Deus deve celebrar a vitória do irmão e confiar no tempo do Senhor com a sua própria exaltação. Você pode dizer amém? Nós temos que ficar felizes com o sucesso do nosso irmão. Quinto, o ódio à verdade. É quando o evangelho nos confronta. É quando, isso aqui, o evangelho às vezes pode ofender. É quando o evangelho confronta de uma maneira que provoca, às vezes, ódio. Lá em João capítulo 15, versículo 18 a 19, Jesus prepara os seus discípulos. 18, ele diz: se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Jesus está dizendo: olha, em algum grau eu fui odiado, em algum grau o mundo me odiou, e ele está meio que preparando os discípulos. Olha, viver uma vida de luz, viver uma vida de integridade, viver uma vida de fidelidade, viver uma vida de caráter, onde você não mente e todo mundo no seu trabalho mente, onde você não rouba, todo mundo no seu trabalho rouba, onde você não vê pornografia no WhatsApp, todo mundo no seu trabalho vê. Aonde você não gosta de fofoca, todo mundo no seu trabalho gosta de fofoca. Aonde você se posiciona pelo que é certo, todo mundo quer se posicionar pelo que é errado. Quando você tem esse nível de integridade, em algum grau, por ser íntegro, por ser luz, por ser sal, por ser fiel, alguém vai te odiar. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, dele os escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. Quando Jesus separa, escolhe, santifica, a luz que você tem começa a trazer ódio lá no mundo. E nesse momento Jesus fala: fica tranquilo e se prepare para ser odiado, não porque você é mau, mas porque você tem caráter no mundo onde ninguém mais tem caráter, mas porque você tem bondade no mundo onde ninguém mais tem bondade, mas porque você tem verdade no mundo onde todo mundo é hipócrita e é mentiroso. Aleluia, aleluia. Aplicação: a verdade confronta. O mundo odeia o que expõe o pecado, mas como Jesus, devemos falar com amor, mesmo quando formos rejeitados. É claro, eu poderia falar inúmeras outras motivações, porque aqui seria infinito. Mas aqui nós estamos vendo que a verdade vai ofender muitas vezes. E tem gente que, a pretexto de falar a verdade, ofende muito. Gálatas capítulo 6, versículo 1, eu acho que isso é importante ler. Gálatas 6, 1, fala que aqui vai até um outro exemplo de ofensa. É quando a gente vai repreender alguém que está errado. Quando a gente vai repreender alguém que está errado, isso pode causar ofensa. Se a gente repreende sem amor, se a gente repreende sem brandura, se a gente repreende sem calor humano. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Não é porque a pessoa errou que tem que ser confrontada com agressividade, não é porque a pessoa errou que nós devemos falar a verdade sem amor, sem ternura, sem compaixão. Nós temos que falar a verdade com brandura. Quem está entendendo, diga um amém bem forte. Eu vou concluir. A conclusão: amados, por trás de cada agressão e ofensa há um coração ferido. Geralmente quem está ferido, ofendido, passa a ofender. Um coração ferido, corrompido ou distante de Deus. Um coração distante de Deus. A cura começa dentro. Que possamos sondar o nosso coração e clamar como Davi. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu estou falando das motivações.
Não é para você ver que as pessoas vão ficar motivadas para atingir seu coração. É para, às vezes, você proteger seu próprio coração, para você mesmo não ficar movido por esses sentimentos aqui, para ofender quem quer que seja. Nunca tenha um coração cheio de ciúme, envenenado por comparações, envenenado por arrogância, por orgulho, por ganância. Nunca coloque o dinheiro acima de pessoas, acima do seu casamento, acima do seu cônjuge. É interessante, porque a gente vê esse desafio, é quando, por exemplo, a mulher bate o carro. Quando a mulher bate o carro, você tem que saber, meu Deus do céu, o que é mais importante, o carro ou a mulher? É um teste de fogo. A minha esposa bateu esse carro aqui, que eu comprei caro, e ela bateu com 2 meses de uso. Foi um teste para o meu coração. E eu falei grosso com ela, e eu falei agressivo com ela, e aí ela pegava e ficava falando, mas não sei o quê, mas eu não tenho culpa, papapá. Não, mas eu tenho o direito de falar, porque você tinha que ter cuidado melhor, você tinha que ter tido mais atenção, e pá. Em certo grau, você tem que pesar o que importa mais. É o carro ou é o casamento? Se é o casamento, controle esse ímpeto. Se a esposa é mais importante que o carro, deixa o carro embora e fica com a esposa. Aleluia. Se o dinheiro, eu lembro, meu Deus, vou expor aqui. Vou expor situações nossas, porque eu estou tentando expor situações do dia a dia, que acontece comigo e com você. Um dia, a minha esposa eu estava almoçando com um colega de trabalho, e a minha esposa decidiu naquele dia se vingar. Naquele dia, ela decidiu assim: não me cuido, não me produzo, meu marido não paga salão de beleza para mim, meu marido não está. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou hoje me dar um banho de cabeleireira. Vou fazer o cabelo, fazer unha, fazer não sei o quê. Conta, R$600. O problema era que o mês estava na metade, e adivinha o que a gente tinha para passar o resto do mês? Adivinha? R$600. Era tudo que a gente tinha. Mas a minha esposa nunca foi de gastar muito com ela. Nunca foi. Mas nesse dia, ela me pegou desprevenido. Ela pegou e mandou a mensagem: estou aqui no salão, estou fazendo unha, cabelo. Era uma unha, como que chama aquilo, amor? Era uma unha de gel, que a mulher ia construir uma unha. Ela falou assim: nós temos essa unha aqui, essa aqui é mais barata, essa aqui não sei o que, essa aqui é mais cara. Põe a mais cara. Esse cabelo aqui, não sei o que, esse aqui põe o mais caro. Deus, na época, eu estou falando aqui, irmão, de 2012, 2013, R$600 era muito dinheiro mesmo. E de repente eu estou almoçando assim, e ela manda mensagem. Eu vi a conta, eu vi o cartão passando, R$600. Eu estava levando o garfo na boca, e quando a comida entalou. E eu olhei, o meu amigo olhou para mim e soltou uma gargalhada. O que foi, Aguinaldo? O que foi? Eu falei: meu Deus, a minha mulher acabou de gastar os únicos R$600 que eu tinha no salão de beleza. Aí ele olhou assim e falou, e ele caiu na gargalhada. E o coração naquela hora quase que bateu uma ofensa, mas na verdade ela só estava por questões pessoais, de dificuldade, meio que dizendo: eu também mereço um pouco de atenção, eu também mereço cuidar de mim. Era uma forma dela expressar, mas o meu coração quis ficar ofendido. E se a gente for falar de exemplos, que o dinheiro foi a razão do irmão odiar o outro irmão. O dinheiro foi a razão de Judas trair Jesus, 30 moedas de prata. O dinheiro foi a razão dos irmãos de José venderem o irmão. Aliás, não foi só isso.
A Bíblia diz que os irmãos de José, vendo que José era mais amado por seu pai, tiveram raiva, tiveram inveja. Que Deus proteja o seu coração, para que seu coração não fique contaminado de raiva, de nenhum desses sentimentos, que a gente saiba amar mais as pessoas do que o dinheiro, amar mais um ao outro, acima de tudo, e que Deus blinde o seu coração contra todo tipo de ódio, agressão e ofensa. E inveja, porque isso também vai acontecer. Amém? Quem está edificado por essa palavra, diga amém. Põe a mão no coração e fala: Senhor, me dê um coração puro, limpo. Eu diga: eu perdoo todo tipo de injustiça, todo tipo de agressão que eu tenha sofrido. Se eu sofri prejuízo, se eu sofri prejuízo financeiro, se eu sofri qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de abandono, qualquer tipo de incompreensão, nessa hora eu perdoo. Eu sei que eu sou teu filho, e eu sei que eu preciso perdoar, que meu coração não pode ficar ofendido. A palavra diz que um coração ofendido contamina muita gente. Diga: não deixe o meu coração ficar contaminado. Não deixe as minhas orações serem impedidas. Não deixe a minha relação contigo ser prejudicada. Eu quero a tua presença e tua unção em minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui está o esboço da mensagem de hoje. Se alguém quiser levar para estudar. Alguém quer? Alguém quer? Então pega aqui. Pega aqui. Estava dormindo, um abençoado. Amém? Nós vamos... Ele estava dormindo, acordou no susto. Acordou no susto. Aonde que eu estou? O que foi? O que foi? Ainda está sonâmbulo aqui ainda. O que é isso? Aleluia. Amém, gente? Eu prometi que o culto hoje seria sucinto e ia acabar exatamente 20 horas e 30 minutos. São 20 horas e 29 minutos. Nós vamos terminar, porque eu vou fazer daqui a 10 minutos uma reunião com os obreiros. É uma reunião específica, 3 objetivos apenas. E o mais importante deles é, eu vou fazer o demonstrativo financeiro do nosso congresso, prestando conta, porque tudo na igreja que envolve dinheiro tem que ter transparência total. Ética, não é? Se não fordes fiéis nas riquezas injustas, como vos confiarei as riquezas eternas? É a maneira como lidamos com o dinheiro na terra, é um princípio, tá? A maneira como você lida com o dinheiro que Deus põe na sua mão, reflete riquezas espirituais que Deus vai dar a você. Então eu vou estar transmitindo aos obreiros aí, todos os lugares. Feliz ou infelizmente, querido, nesse congresso nós tivemos um grande prejuízo no aspecto financeiro, assim, um pouco além do que nós esperávamos, fazendo o balanço ali, parcial. Mas isso já era esperado. Aliás, até mesmo as grandes igrejas, elas têm muito prejuízos em congressos. Até a Get Church, quando faz um congresso muito grande, se não há uma boa oferta durante o congresso, as inscrições, nada disso custeia todas as despesas. Mas não era o nosso objetivo arrecadar dinheiro. Nosso objetivo foi cumprido, era ver a glória de Deus, era ver Deus falar, era ver Deus operar, era ver Deus revelar coisas profundas. E eu não tenho dúvida que Deus usou o pastor Davi Josué, querido. Não tenho dúvida. Não acredito que ele futricou nas redes sociais de ninguém. Não acredito, por exemplo, Vanderlei, eu acho que não há lugar nenhum que o Vanderlei tenha publicado da questão do voto. Ele comentou comigo. E Deus é minha testemunha que eu não comentei
Nada com o pastor Davi. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa sobre o pastor Davi Josué. Pastor Davi Josué, eu não falei nada da vida de ninguém aqui. Mas quando eu ia começar a falar qualquer coisa da nossa história, ele mesmo desconversava. De vez em quando a minha esposa me cutucava assim, ó, não fala nada, não fala nada. Mas ela mesmo percebia, que às vezes eu estou conversando aqui, está dentro do carro, falando qualquer coisa assim, se eu começasse a falar, ele falava, irmão, e aquela estrela lá? Ele mesmo já desconversava. Estava passando lá em frente aquele desbravador, aquela estátua, irmão, o que é isso? Ele desconversava. Tipo assim, não estou interessado em você me contar nada. Está entendendo? Então, creio que é um homem de Deus e essa é a razão porque nós vamos trazer ele mais vezes. Amém. Além do que, irmão, teve revelações aqui que nem eu sabia. Uma irmã que estava aqui de Alpestre, estava uma confusão na casa dela, briga de parente. Ele apontou o dedo e revelou isso. Então, é coisa de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Estendi 2 minutos, mas é porque também começamos alguns minutos mais tarde. Pai, obrigado pela Tua palavra. Consagro a vida de pessoas aqui, consagro dízimos, consagro ofertas, consagro nosso coração também. Estamos vivendo uma época de muitas ofensas, as pessoas estão cada vez mais agressivas, as pessoas estão cada vez mais ofensivas, e nós pedimos que o Senhor blinde o coração, principalmente dentro de casa, nos relacionamentos, que o nosso coração seja um coração sempre pronto a amar, sempre pronto a perdoar, sempre pronto a estender a mão e a ajudar. Eu oro e eu te agradeço, no nome santo de Jesus.